Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Chamado Silencioso. Eu sou o Antônio Dallalana. Pessoal, vou contar para vocês uma história sobre uma lenda urbana do Pará. Só que essa história esteve muito próxima até alguns anos atrás. Um senhorzinho que frequentava os bares aqui em Porto Alegre. Ele era do Pará e ele sempre contava essa história para a gente, da moça do táxi. Eu fui procurar saber o que é a tal lenda da moça do táxi e o que batia na história desse senhor que já é falecido me intrigou. Aí fui atrás e descobri que Josefina Conte, uma moça que faleceu aos 16 anos de idade, ela ganhava sempre no aniversário dela de presente um passeio de táxi. A cidade estava crescendo, ela nasceu em 1915 e faleceu em 1931. E sempre no aniversário dela, dia 19 de abril, ela passeava de táxi. E esse senhor contava para a gente que ele estava muito tranquilo num dia 19 de abril e a rádio só tocava música do Roberto Carlos, porque era aniversário do Roberto Carlos. E ele pegou uma moça próximo a um cemitério. Essa moça pediu para passear pela cidade, só queria passear pela cidade, que era um presente de aniversário do pai dela, o senhor Nicolau, um imigrante italiano, que tinha uma sapataria grande, era bem de vida, empregava várias pessoas, e ela passeava na cidade e depois pedia para o taxista ir cobrar a corrida do seu pai, que era um presente dele. Conta esse senhor que ele chegou na casa do seu Nicolau e falou que a filha dele tinha dado uma volta de táxi pela cidade e que ele iria pagar a corrida. Seu Nicolau, surpreso, até pensou que fosse uma corrida de alguma de suas outras filhas, mas elas estavam em casa. Quando ele abriu a porta, esse senhor do táxi disse que viu uma fotografia na parede e falou: é essa moça que esteve comigo no táxi. Surpreso, o seu Nicolau olhou e disse: essa moça aqui é minha filha, mas ela já é falecida há muitos anos. Diz esse senhor que, assustado, ele pegou, foi embora, e depois de alguns anos, ele descobriu que vários outros colegas dele tinham pego a mesma moça no mesmo dia 19 de abril, sempre no aniversário dela, e passeava pela cidade, cobrava na casa dos pais, e a mesma coisa acontecia. Aí eu fui atrás da história, eu fui ler sobre essa história, e tem um caso assim que me intrigou muito. Essa menina chamava-se Josefina Conte e foi entrevistado lá próximo do final dos anos 90, uma irmã dela, a irmã mais velha, chamada Ítala Conte, ou Itália Conte, creio eu ser esse nome, foi entrevistada e a irmã na época tinha 94 anos, morava numa casa de 2 pisos, no centro da cidade, só que aquele centro da cidade, em outra ocasião, foi um centro residencial, hoje em dia só tinha comércios, e a casa dela, e ela morava praticamente
sozinha. Aí ela conta que essa história da sua irmã era lenda. Mas aí que vem o que mais me surpreendeu nessa entrevista. Ela disse que sempre foi lenda, que isso é uma lenda na cidade. Daí ela contou que uma noite, mas o próprio jornalista repórter que estava conversando com ela disse que quando ele entrou na casa, de cara ele já viu a fotografia da menina com um broche de automóvel. Aí ele contando que a irmã falou que uma noite a senhora Itália Conte estava dormindo, ouviu um barulho e um barulho de cadeira de balanço, essas cadeiras de repouso. Ela levantou, quando ela chegou na ponta da escada, ela viu a irmã dela, a Josefina, na cadeira de balanço, e a Josefina prontamente gritou com ela: Itália, vá para sua cama. Ela assustada, sem entender a situação, e a Josefina disse novamente: Itália, para a sua cama. Ela, meio nervosa, foi, deitou, tensa, continuou ouvindo alguns barulhos lá embaixo, adormeceu, e no outro dia, quando ela desceu, ela viu que a porta estava arrombada. Aí ela disse que a irmã dela chegou a esse mundo como um espírito de luz para proteger a família. Então aí entra num caso a irmã que nega a lenda da Josefina é a mesma irmã que fala de um sobrenatural de ter visto a irmã. E que a irmã protegeu porque aquela porta quebrada eram ladrões que estavam tentando arrombar e entrar dentro da casa. Isto está na entrevista. Outro caso que intrigou também, quando da morte, do falecimento da Josefina, foi que ela descobriu que o pai dela estava tendo um caso com uma operária da fábrica e ela começou a entrar numa tristeza profunda por causa da separação dos pais, começou a se aproximar e ela não comia mais, na tristeza foi hospitalizada e veio a falecer. Quando consumou a separação dos pais, ela veio a falecer. O pai, que gostava muito de todos os seus filhos, mas essa era uma filha especial para ele, mandou fazer uma lápide na Itália, com a foto da menina, e ele disse que, para sua surpresa, quando essa lápide chegou da Itália, tinha um broche de um automóvel. Até hoje, taxistas do Pará falam da tal lenda. E no dia 19 de abril, muitos nem se aproximam do cemitério. Me chamou muita atenção o caso sobrenatural da irmã dela. Então fica aí a história, se vocês quiserem, vão dar uma procurada. Vale a pena ler sobre o assunto. Eu, particularmente, ouvi de uma pessoa, não duvido mais nada. Um abraço, meus amigos, minhas amigas.